Bem, agora a gente vai falar sobre alguns tipos de espaço amostral. Às vezes a gente vai ter um problema e esse problema ele vai ser um problema discreto. Então é o caso, por exemplo, quando a gente lança um dado. Então quando eu lanço o dado eu tenho as possíveis resultados desse experimento, que é o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha lançado dois dados. Então, para o primeiro dado, eu tenho esses 6 possíveis resultados. E para o segundo dado, eu também vou ter 6 possíveis resultados, dando um total de 36 resultados. Então, qual seria o espaço amostral? Como é que eu iria construir esse espaço amostral? Esse espaço amostral seriam de pares ordenados. Então, por exemplo, para o primeiro dado saiu o valor 1, né? E para o segundo dado também o valor 1. Para o primeiro dado, vou fixar aqui o valor 1, para o segundo saiu o valor 2, valor 1, valor 3, e assim sucessivamente até o teu dado 1 combinado aqui com a face 6. Aqui eu teria para o primeiro dado o resultado 2 e para o segundo o resultado 1. 2 e 2, aqui 2 e 3, e assim sucessivamente até o 2, 6. Né? E dessa forma eu ia construindo aqui até eu chegar no 6, 1, né? No 6, 2 e aqui embaixo no 6, 6. Ora, se eu pegar, né, e contar esses elementos, eu vou ter aqui, você até vê uma imagem de uma matriz aqui, né? E nessa linha aqui eu teria 6 elementos, na coluna também 6 elementos, então eu teria também o total de 36. Mas essa listagem é o nosso espaço amostral. Esse é um exemplo de um espaço amostral discreto. Mas eu posso ter um problema onde o meu espaço amostral ele não é discreto. Ele é um espaço amostral contínuo e envolve variáveis contínuas. Então imagine agora que eu tenho aqui um plano, tenho aqui x e aqui y, e imagine que eu tenho uma determinada região, vou colocar essa região aqui, esse primeiro tamanho aqui 1 e esse outro tamanho 1. E você vai lançar um dardo, né, e vai acertar um determinado ponto dessa região com esse dardo. O primeiro detalhe é o seguinte, que esse ponto que você vai acertar, as coordenadas aqui, né, x e y, cada ponto desse irá formar o nosso espaço amostral. Só que tem um detalhe muito importante, é que a precisão desse ponto, eu tenho uma precisão infinita. Né? E o que significa ter uma precisão infinita? Significa que eu estou aqui no domínio dos números reais. Então aqui eu tenho um espaço agora, né, formado espaço amostral contínuo. Né? E como é que eu posso representar esse espaço amostral contínuo? Ora, eu posso dizer que os valores aqui de x, né, por exemplo, eles têm que ser maiores do que zero. Né? Os valores de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu peguei essa região aqui. E eles têm que ser menores do que 1. Né? X também tem que ser menor do que 1. E um outro intervalo aqui seria para o y. O y ele tem que ser maior ou igual a zero. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, com essas definições, para os valores possíveis de x e y, eu consigo determinar todos os pontos que estão aqui dentro dessa região. Então, esse é um exemplo de espaço amostral, né, contínuo. Né, contínuo e também com a quantidade infinita de pontos.